Então, hoje a gente vai falar das doenças circulatórias, as principais doenças circulatórias. Ontem a gente falou das doenças hematopoéticas, que a gente deu uma passada por anemia, leucemia e hemofilia. E hoje a gente vai iniciar pela aterosclerose coronariana. A aterosclerose, ela é a maior responsável da doença das artérias coronárias, em que vai ter um acúmulo anormal de substâncias lipídicas, cálcio, componentes do sangue, em que vai ter essa formação das placas de ateroma, que é essas placas de gordura, em que ela vai obstruir o fluxo sanguíneo do vaso. E tem os passos da aterosclerose. Eu vou dar uma lida aqui e mais adiante eu vou explicar de forma melhor. Ela é dividida em 3 etapas. Primeiro vai ter os irritantes lipídicos, como o LDL. O LDL é o colesterol ruim. Toxinas como o cigarro e a hipertensão arterial sistêmica. Esses fatores, eles vão causar um dano ao endotélio, que é o componente do vaso, por esses fatores e pelos macrófagos, que macrófagos são células de defesa. E esse processo, ele vai ficar fora de controle, em que vai ter um crescimento de macrófago de forma descontrolada e formação de casca fibrosa. Então, vai ocorrer uma restrição do fluxo sanguíneo com a obstrução da artéria e vai causar a aterosclerose. Então, aqui eu vou representar melhor o que... Deixa eu só mudar aqui. Aqui eu vou representar melhor o que eu acabei de explicar. Aqui é uma suposição do corte de uma artéria, que é lá que acontece a aterosclerose. Aqui vai ser a camada do vaso, as 3 camadas do vaso sanguíneo, e aqui vai ter o endotélio. Suponhamos que é o endotélio. O endotélio, ele atua como barreira, ele vai ser uma barreira das coisas que estão no vaso e as coisas que estão fora do vaso. Além disso, o endotélio, ele guarda proteínas em sua superfície e que ele vai prevenir a coagulação do sangue. Então, ele vai permitir com que o sangue ele flua livremente pelo vaso sanguíneo. Só que o que acontece? Vai ter a presença de fatores irritantes, que é a primeira etapa, como o LDL, que é o colesterol ruim, o cigarro, as toxinas do cigarro, a hipertensão arterial sistêmica, também que é um fator irritante. O que ela vai acontecer? Com essa presença, ela vai danificar esse endotélio, porque ela vai se instalar ali, onde eu desenhei, no vaso sanguíneo, e abaixo do endotélio também. Aí o que vai acontecer? O corpo vai ter o sinal que tem algo de ruim acontecendo. Vão vir as células de defesa do nosso corpo, que no caso são os macrófagos. Aí macro é uma célula grande, macro quer dizer grande, e o fago do macrófago significa que ela tem que devorar aquele fator irritante. Então ela vai começar a destruir esses fatores. Só que o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ela vai se autodevorar, esse macrófago. E vai acabar formando um ciclo vicioso, em que vai ter a placa formada. Por quê? Porque a pessoa vai continuar o consumo desses fatores irritantes, já que o processo da aterosclerose é um processo progressivo. E a pessoa vai continuar tendo a presença desses fatores irritantes, juntamente com a ação dos macrófagos, que vai formando essa placa cada vez mais. Aí o que vai acontecer? As camadas do sangue, as camadas da artéria, elas vão tentar impedir esse processo.
só que elas vão acabar formando uma casca fibrosa em cima dessa placa. Fora que, com a morte do macrófago, ele vai ativar o cálcio. E o cálcio, ele deixa a artéria mais rígida, o que dificulta esse processo também. Com o tempo, essa placa ela vai aumentando cada vez mais, e ela pode obstruir o fluxo sanguíneo, total ou parcial. Suponhamos que aqui seja parcial, só que o sangue ele vai tentar passar por aqui não vai dar, por aqui não vai dar. Ele vai passar somente por aqui, que vai ter uma obstrução bem grande. Mas se por acaso ela obstruir por completo o vaso, o sangue não vai conseguir passar por nenhum local. E se essa obstrução ocorrer num tempo superior a 20 minutos, pode ter a presença do infarto, porque aqui não vai ter o fluxo de sangue. Aí, consequentemente, não vai ter sangue para o coração e para as outras partes do corpo. Você conseguiu entender, apesar do desenho ser ruim? Entendendo, sim. Tá ok. Então, os sintomas... Deixa eu só mudar aqui. Os sintomas, ele vai ser relacionado à artéria que vai ser acometida. Então, se for uma artéria coronária, pode ter a presença do infarto e também pode ter a presença de angina, que a angina a gente vai estudar também, além do infarto. Se for a aorta, pode ter a presença de aneurisma. A carótida, que é do pescoço, pode ter a presença de paralisia transitória, uma perturbação visual ou até um desmaio. E no caso do tratamento, o melhor tratamento é evitar aqueles fatores irritantes, principalmente porque é uma doença progressiva. Então, se ela for diagnosticada a tempo, a pessoa não chega a ter a complicação, que a complicação é o infarto. Então, o melhor tratamento é tratar as causas evitáveis, como o sedentarismo e o tabagismo. Mas também pode ter administração de medicamentos, como os antiplaquetários, que é para prevenir a formação daqueles coágulos nas artérias. Também pode ser utilizado bloqueadores do canal de cálcio. O nitrato, que o nitrato ele vai aliviar a dor no peito, que no caso é a angina. E também pode ter a utilização de estatinas, que estatinas, ela atua na redução do colesterol. Porém, quando esses medicamentos eles não forem eficazes, é necessário o tratamento cirúrgico, que é a angioplastia. E o que é a angioplastia? Vai ser a colocação de um tubo, um stent, popularmente um tubo, que ela vai ser colocada na artéria acometida e ela vai facilitar mais o fluxo sanguíneo. Aí outro método também utilizado pode ser a ponte de safena, que o médico ele vai substituir a artéria acometida. Você tem alguma dúvida sobre a aterosclerose? Não, entendendo. Então, a próxima patologia que a gente vai estudar é a angina pectoris. A angina pectoris é a dor intensa na parte anterior do tórax, decorrente do fluxo sanguíneo insuficiente. Ela é uma consequência da aterosclerose. Aqui era para ser um D, saiu um O, mas é aterosclerose, diabetes mellitus, a hipertensão arterial sistêmica, ou também exercícios exagerados, pode causar essa dor no peito, em que ela se dá como consequência da aterosclerose, como eu já disse,
em que há uma obstrução do fluxo sanguíneo e vai ter uma diminuição do oxigênio do músculo cardíaco. Em que, se esse processo não cessar, ele pode ter como consequência um infarto. Só que a angina, ela se divide em angina estável e a angina instável. A angina estável vai ser aquela que vai ter vai ter a dor nessa região anterior do tórax, em decorrente de um esforço exagerado, exercício exagerado, em que ela vai ter uma curta duração, menor do que 5 minutos, ela desaparece com medicação e ela vai ser uma dor em esforço. Já a angina instável, ela vai ser a dor súbita, que é aquela dor que aparece do nada e que a pessoa vai estar em repouso. A pessoa pode estar dormindo e ela vai ter a dor. E essa dor vai ser maior do que 20 minutos e ela não desaparece com a medicação. Então, no caso da angina instável, é a angina que precede o infarto. E o diagnóstico, qual é? O diagnóstico ele se dá pela anamnese do paciente, que é a entrevista, que ele vai chegar e vai dizer o que ele está sentindo, que ele está sentindo a dor no peito, aí vai dizer o tempo e a gente vai identificar se é estável ou é instável. O exame físico, o eletrocardiograma, em que vai ter uma alteração no segmento ST e vai indicar a angina instável, que é o infarto, sendo que o eletro ele deverá ser realizado dentro de 10 minutos dos sintomas, então ele tem que ser realizado de forma imediata. Aí até coloquei aqui, ó, alerta, a angina instável é o infarto, porque ainda ela aparecer em repouso, a pessoa em repouso, ela não cessa, ela só piora cada vez mais a dor. E o tratamento? O tratamento das doenças circulatórias, acredito que não só de doença circulatória, sempre vai ser a mudança no estilo de vida, a melhoria do estilo de vida, prática de atividade física, melhoria da alimentação. Também pode ser o tratamento farmacológico, administração de medicamentos, como antiplaquetários, anticoagulante, também oxigenoterapia, caso a pessoa chegar com falta de ar, e os procedimentos médicos, que no caso vai ser a angiografia. Em angina instável, que é um infarto, ou a ponte de safena. E o infarto agudo do miocárdio. O infarto ele vai ser após a angina. No infarto, vai acontecer a necrose isquêmica de uma área do músculo cardíaco, ocasionado pela obstrução parcial ou total da artéria. Aqui é quando não vai ter o suprimento de oxigênio e vai ter a morte daquele local do músculo cardíaco que não está recebendo oxigênio e vai ocasionar um infarto, que o infarto é popularmente conhecido como o ataque cardíaco. E ele está entre uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. E os sintomas, quais são? Ele vai ter as manifestações clínicas bem específicas, em que vai ter uma dor súbita e intensa retroesternal, que pode irradiar para ombro ou braço esquerdo. Aqui ele vai ter uma dor no peito, do lado esquerdo, em que vai passar para o ombro ou para o braço esquerdo também. Vai ter a presença de sudorese, náuseas e vômitos. E sempre vai ser a dor em repouso, que é a angina instável. O diagnóstico
O diagnóstico é feito com base no histórico do paciente, que é a identificação dos sinais e sintomas. Também a presença da alteração do eletrocardiograma no segmento ST, e vai ter a dosagem de enzimas, que é CK, CKMB, em que vão ser enzimas específicas, que vão dizer a função do músculo cardíaco. E também o LDL e o TGO. E também a troponina, que eu não coloquei aqui. A troponina, ela é até a enzima específica na identificação do infarto. Por quê? Porque ela permanece elevada por mais tempo do que essas aqui permanecem num pico somente de 24 horas. E a troponina, ela permanece elevada de 3 a 10 dias. E elas ficam alteradas mesmo sem a isquemia, quando a isquemia ela é reversível. E o tratamento consiste em, inicialmente, visa diminuir a lesão do músculo cardíaco e vai também atuar no alívio da dor, corrigir o choque cardiogênico e evitar as complicações. E sobre a hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica, eu até coloquei aqui em negrito, é a elevação duradoura da pressão arterial. Não vai ser aquela que você tem uma emoção forte, a pressão vai aumentar e você já é diagnosticado com pressão alta, que é a hipertensão arterial. Não, tem que ser uma elevação duradoura da pressão arterial igual ou maior que 140 por 90, em que ela possui as causas dela. Pode ser primária ou essencial, que é 95% dos casos, e se dá por causa desconhecida. Ou também a causa dela pode ser secundária, em que é 5% somente, e ocorre por distúrbios adrenal ou no rim, como a hipertensão renal paraquimentosa, que a gente vai estudar lá em parte de sistema renal. Sendo que o rastreamento ele deve ocorrer em 2 anos para aqueles que têm a pressão menor do que 120 por 80, anualmente para aqueles que têm a pressão maior do que 120 por 80, e para os hipertensos, que é a hipertensão maior ou igual a 140 por 90. Ela vai ter que ocorrer em intervalos menores de 2 semanas. Relacionado aos sinais e sintomas, a pessoa pode sentir a enxaqueca matinal, uma fadiga, que é a indisposição, até também a dispneia, que é a falta de ar, e a crise anginosa, que é aquela dor no peito, vertigem e escurecimento da visão. Sobre o tratamento. O tratamento ele se divide em não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. Todas as doenças, todas não, a grande parte não inicia com tratamento medicamentoso logo não. Primeiro tenta outras medidas para a pessoa não ter que tomar remédio logo. O tratamento não medicamentoso, ele corresponde ao controle do peso, uma dieta hipolipídica e hipossódica, em que o sódio ele influencia diretamente na pressão arterial. E o lipídico é a gordura. E também a prática de atividade física. Mas quando esse tratamento não medicamentoso ele não é eficaz, vai ter a presença dos medicamentos. Que medicamentos, se as medidas não farmacológicas não forem eficazes, que no caso pode ser os beta-bloqueadores, como a losartana. Você tem alguma dúvida?
Não? Então, eu não trouxe no slide, mas depois eu vou até passar isso melhor para vocês, que eu dei uma pesquisada, eu achei o procedimento de medir corretamente a pressão arterial. Como é que é? Quando o paciente chegar, eu vou deixar o paciente em repouso de 3 a 5 minutos. E eu não vou conversar com ele durante o procedimento de aferir a pressão. Além disso, eu vou certificar que a bexiga dele não está cheia e ele não praticou exercício em até 60 minutos. Ou ele não fumou também, senão ele vai ter que aguardar esse período de 30 a 60 minutos. Aí eu vou colocar o manguito, que é essa parte aqui, de 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. O que é a fossa cubital? É essa voltinha do braço. E eu vou inflar rapidamente com a pera até que ultrapasse de 20 a 30 milímetros de mercúrio do nível estimado da pressão arterial. E eu vou fazer diflação lentamente até auscultar de 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som escutado. Aí eu vou desinflar rapidamente. Então, para ser confirmado a hipertensão arterial sistêmica, tem que ser em 3 semanas a medida da pressão. Sendo que tem que realizar a medida da pressão nos 2 braços. E eu vou anotar o maior valor estipulado. Então, por hoje é só.